O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Introdução. Quando o cânone foge da forma. In the English novel From Dickens to Lawrence, 1970, Raymond Williams menciona os anos de 1847 e 1848 e os livros durante eles publicados, afirmando que esse período representou um momento decisivo na literatura inglesa, relacionando os romances às mudanças sociais e culturais ocorridas no Reino Unido nos últimos 50 anos. Entre as obras citadas por Williams, encontra-se O Morro dos Ventos Uivantes, de autoria de Emily Jane Brontë. E Williams, assim como tantos outros críticos literários antes e depois dele, ao analisar o único romance produzido pela autora, o descreve como um acontecimento único, isolado. Em suas próprias palavras, um romance sem precedentes ou antecedentes. A estrutura do romance, com sua manipulação do tempo, uma história que começa a ser narrada já perto de seu fim, contada por personagens secundárias, uma das quais é testemunha presencial dos acontecimentos, mas não pode ser considerada neutra, deixando de lado a discussão da possibilidade ou não de um narrador ser absolutamente imparcial. A intensidade dos sentimentos, contidos na voz aparentemente controlada de Nellie Dean e retransmitidos ao leitor por intermédio do Sr. Lockwood, são algumas das características que têm causado repulsa nos leitores e críticos ou os fascinaram desde a publicação do romance. Elas permitem inúmeras interpretações da obra, seguindo linhas teóricas tão diferentes entre si quanto a análise marxista de Terry Eagleton, em Myths of Power, ou a visão feminista de Sandra Gilbert e Susan Gubar, em The Mad Woman in the Attic. E suas características também favorecem, conforme observou Eagleton, a divisão entre quem está a favor de Edgar Linton e os defensores de Heathcliff, quando a discussão aborda a escolha de Catherine Earnshaw entre o amor que ela sente por Heathcliff, descrito por ela própria, talvez em uma das citações mais famosas e mencionadas da literatura mundial, como as rochas sempiternas sob a superfície, uma fonte de pouquíssimo prazer visível, mas necessário. E o amor que ela sente por Edgar Linton, que se parece com a folhagem nos bosques, passível de ser alterado com o passar do tempo. E enquanto as discussões sobre a estrutura do romance continuam, sempre com novas perspectivas sendo apresentadas, de acordo com as diferentes correntes teóricas, e novos leitores vão sendo ou atraídos ou repelidos pela violência da narrativa, sobretudo relacionada a Heathcliff e a seu comportamento abertamente não vitoriano, não civilizado. O Morro dos Ventos Uivantes continua a ser a obra inclassificável, fascinante, que chocou a sociedade vitoriana no longínquo ano de 1847, data de sua primeira publicação. Cabe agora mencionar outro ponto. Em grande parte, o escândalo relacionado à obra logo depois de seu lançamento foi renovado na ocasião da publicação da Biographical Notice of Alice and Acton Bell, escrita por Charlotte Brontë em 1850, e com a qual ela desejava acabar com todas as controvérsias a respeito da autoria de O Morro dos Ventos Uivantes, bem como de Agnes Grey e The Tenant of Wildfell Hall, escritos por sua irmã Anne. Se os romances das duas escritoras, então já mortas, juntamente com Jane Eyre, de autoria de Charlotte, haviam sido mal recebidos por determinados críticos que os julgavam pouco decorosos, imorais ou brutais, com suas vívidas descrições de violência, menções explícitas aos danos causados pela bebida e famílias que não correspondiam ao ideal vitoriano de felicidade e de harmonia, o ultraje foi intensificado quando se descobriu que os textos haviam sido escritos por mulheres. E, para piorar ainda mais a situação, mulheres solteiras, filhas de um pastor da igreja. O Morro dos Ventos Uivantes não poderia ter sido escrito por uma moça. Não era possível que suas personagens tivessem sido concebidas pela mente de uma jovem escritora. Em uma tentativa de mitigar o choque, Charlotte fez da irmã a descrição até hoje em parte responsável pela visão que muitos leitores e até mesmo críticos têm de Emily Brontë. A de uma criatura simples, ligada à natureza, ignara das convenções sociais dos grandes centros urbanos, dotada de um talento que ela própria não tinha condições nem de avaliar e nem de controlar. A ideia de um escritor como um ser até certo ponto passivo, que trabalha sob o influxo de uma inspiração que se manifesta por conta própria e é mais forte que os seres humanos.
Contudo, essa visão de Charlotte, por mais que fosse bem intencionada ou sincera, deixa de lado um dos aspectos mais singulares e menos discutidos da obra de Emily Brontë, o uso consciente da linguagem, que faz de O Morro dos Ventos Uivantes uma obra única, assim como as características mencionadas acima, múltiplos narradores, manipulação do tempo. Pois se há um fator que isola O Morro dos Ventos Uivantes das demais obras da literatura inglesa do século XIX, e podemos dizer também do século XX, é a linguagem empregada pela escritora. Afinal, são poucos os romances que apresentam uma mescla tão evidente de uma linguagem bastante formal, entremeada de citações bíblicas e literárias, e de uma linguagem associada às classes pobres, trabalhadoras, como o dialeto. Esse aspecto também mereceu críticas contundentes na época do lançamento do romance, pois literatura implicava o uso da norma, do inglês falado pela restrita classe letrada. A associação dos dialetos com o texto escrito era inaceitável para os padrões vitorianos. Vale lembrar que do outro lado do Atlântico, quase 40 anos depois do lançamento de O Morro dos Ventos Uivantes, um escritor se aventurou a publicar um romance escrito inteiramente em inglês dialetal, totalmente afastado da norma considerada padrão ou culta. E assim como aconteceu com o romance de Emily Brontë, essa apropriação de uma forma de falar errada e inculta para narrar um texto literário ajudou a fazer de As Aventuras de Huckleberry Finn uma obra controversa. Mark Twain foi muito mais radical, se é possível usar tal adjetivo para qualificar tanto o empenho do autor quanto o resultado literário, que Emily Brontë. Porém, mesmo com o uso muito mais moderado do dialeto no romance inglês, o fato de uma mulher tê-lo usado era inaceitável. Afinal, dialetos e linguagem de baixo calão, vistos então como um mesmo fenômeno linguístico, não eram formas adequadas de expressão de uma dama. Considerados sob essa perspectiva linguística, Brontë e Twain deixaram poucos descendentes no mundo literário. Até meados do século XX, poucos autores produziram romances ou contos em que variantes dialetais e línguas minoritárias ou regionais não fossem usadas com o intuito de mostrar aquilo que é exótico, inferior. A oposição tendo de um lado os centros urbanos e o progresso social, econômico e cultural, e de outro as localidades afastadas, remotas, onde o progresso custava chegar, e os habitantes locais eram vistos pelo olhar dos visitantes metropolitanos como remanescentes de um passado atrasado, arcaico e destituído de cultura. Essa oposição, minuciosamente analisada, entre outros críticos, por Antônio Cândido em A Literatura e a Formação do Homem, é inexistente nas obras de Brontë e de Twain. Nelas, o dialeto não é uma manifestação de atraso social ou cultural, de inferioridade das pessoas que o usam. Muito pelo contrário, ele é a prova mais evidente e precisa da inserção do ser humano em seu meio, espaço físico, geográfico, cultural e social. Pois é por meio da linguagem que o ser humano expressa sua visão de mundo. E mesmo os autores que não se afastam da norma considerada culta da língua, de uma forma ou de outra, tentam marcar a individualidade das suas personagens não apenas com descrições de ações ou da aparência física, mas, acima de tudo, nos diálogos, no uso do léxico, em escolhas conscientes realizadas por meio de um processo que quase sempre não é evidente para o leitor quando este se dedica à leitura. Temos então, em O Morro dos Ventos Uivantes, o uso consciente do dialeto de Yorkshire, condado ao norte da Inglaterra, região afastada dos grandes centros urbanos do Reino Unido, e os comentários feitos por críticos, sobretudo no século XIX, apontavam unicamente para a impropriedade do uso do dialeto em uma obra literária. Essa controvérsia é sugestiva aos olhos de pesquisadores e estudiosos do século XX e XXI, por nos propor uma questão fundamental. Por que um dialeto não poderia figurar em uma obra literária? Quais são os motivos que condenam seu uso no texto escrito e seria justificada essa censura? Os estudos dedicados a esse tema são relativamente recentes, realizados por poucos pesquisadores que usam recursos da linguística e da sociolinguística, aplicando-os à análise dos textos literários. Em termos puramente linguísticos, não há diferença entre a norma considerada culta ou padrão de uma língua e suas variantes não padrão.
Essa noção de diferença está, de modo geral, disseminada na sociedade fora do meio acadêmico. Na visão do leigo, o dialeto é sempre associado ao erro, à falta de cultura, ao pouco letramento, até mesmo à pobreza, a um modo particular de pronunciar determinadas palavras de uma língua, a uma forma de falar que não tem uma forma escrita e é restrita a uma localidade ou a um grupo social. Para os linguistas, contudo, essa separação não existe. David Crystal, um dos mais conhecidos linguistas ingleses, afirma que somos todos falantes de um dialeto, até mesmo as pessoas que se esforçam para falar segundo as regras impostas pelas gramáticas normativas. A diferença entre língua e dialeto é tênue. Estudos mais recentes, realizados principalmente nas 2 últimas décadas do século XX, postulam não a existência de 2 formas rígidas e fixas, opostas uma à outra, norma culta versus dialetos, mas a existência de idioletos, ou seja, a variação individual que faz com que cada falante de uma determinada língua seja um usuário único do acervo lexical ao seu dispor. O ser humano não se expressa sempre da mesma maneira. Nossa fala varia segundo padrões e convenções sociais, e vivemos tão imersos nessas convenções que não paramos para analisar nossas escolhas, o modo como nos expressamos sempre que nos comunicamos com alguém. Porém, essas variações são constantes. Uma conversa entre amigos em um bar ou uma conversa entre membros da família na hora do almoço são situações de comunicação distintas que levam a usos específicos do léxico e até mesmo de estruturas da língua. Se pensarmos em outros tipos de interação, as variações chegam a um número praticamente infinito de possibilidades. Tendo a consciência de que esse falante invariável não existe, vemos que estabelecer uma diferença rígida entre o certo e o errado é impossível. Há uma série de normas sociais que ditam o que é aceitável em determinados contextos, incluindo aí a fala. A norma culta da língua é usada em situações mais formais, mas mesmo dentro delas há uma variação. As formas que poderíamos classificar como mais espontâneas e mais distantes de uma norma fixa são usadas em nossa vida cotidiana, de maneira inconsciente. O raciocínio acima vale para as chamadas situações de comunicações orais, conversas informais. E o texto escrito? Se aceitarmos que uma pessoa usa o léxico segundo o ambiente ou as circunstâncias em que se encontra, como pensar nesse uso específico da língua? Afinal, em todo texto escrito há uma elaboração. Se na linguagem falada as escolhas lexicais são, na maior parte das vezes, inconscientes, na linguagem escrita há um espaço muito maior para o uso deliberado do léxico. Entretanto, mesmo dentro desse universo, há variações. Um bilhete deixado para um membro da família não pode ser comparado a uma carta comercial ou a um texto acadêmico. Retornamos sempre à questão do uso, daquilo que pode ser considerado impróprio em determinada situação social, e que pouca relação tem com as normas prescritas pelo bom uso da língua. Aceitando, portanto, tais distinções, como pensar especificamente no texto literário? Não seria a literatura uma mostra de um emprego sofisticadíssimo da linguagem, de um raciocínio elaborado? Assim sendo, caberia nela o uso daquilo que é espontâneo, corriqueiro, distante da norma, como um dialeto ou uma forma muito pessoal de expressão? Para muitos críticos, a resposta é não. Contudo, se a literatura tem por objetivo retratar o ser humano inserido em uma sociedade, em uma época específica, e se a experiência humana é extremamente variada e o homem não se manifesta sempre da mesma forma, já que seu comportamento e sua linguagem variam segundo as circunstâncias em que ele se encontra, é possível usar uma linguagem uniforme para retratar o que é mutável? Outra vez, a resposta é não. Um texto literário que realmente retrate a complexidade do ser humano pode ser escrito com uma linguagem que procure se aproximar ao máximo daquilo que poderíamos chamar de naturalidade da fala. Os recursos de que o autor dispõe para chegar a tal resultado são variados. Um deles é o uso consciente dos desvios da norma, neles incluídos os dialetos. Pois aquilo que está tão intrinsecamente presente em nossas vidas, a linguagem, não pode ser restringido pelo apego excessivo às normas. Aceitando que o dialeto não é um erro, e sim uma forma legítima de expressão, sua presença em um texto literário não o empobrece, pelo contrário. Ele ajuda a caracterizar personagens relacionando-as a seu tempo e espaço.
Ao preparar a edição de 1850 de O Morro dos Ventos Uivantes, Charlotte Brontë fez, além das habituais correções de erros tipográficos, uma alteração na ortografia das falas da personagem Joseph, o principal falante do dialeto no romance, justificando que, embora ela fosse perfeitamente compreensível para quem conhecesse o dialeto, os habitantes do sul da Inglaterra teriam dificuldades para compreendê-la. Somente em edições posteriores, com um trabalho meticuloso de pesquisa, críticos conseguiram restabelecer o que provavelmente foi a concepção original de Emily Brontë para a criação de Joseph. Os manuscritos tendo sido perdidos, não havia a possibilidade de cotejar com o texto escrito diretamente por ela. Estudos mais recentes, feitos por pesquisadores ingleses, mostram que a opinião de Charlotte Brontë não foi motivada unicamente pelo afeto que ela teria pela irmã. Conforme aponta Petit, sem ter a seu dispor recursos da linguística, da fonética e da fonologia, Emily Brontë demonstrou ter um ouvido muito bom e grande capacidade para representar a pronúncia dos habitantes da cidadezinha de Haworth, onde ela vivia, dispondo apenas das letras do alfabeto latino, sem conhecer o alfabeto fonético. Algumas das características apontadas por ela na fala do velho empregado Joseph estão presentes até hoje entre os falantes do dialeto, mais de 150 anos depois da publicação do romance. E o dialeto continua a representar uma dificuldade para a leitura, não só dos leitores de inglês como língua estrangeira, mas também dos anglófonos. A edição da Norton, usada como referência para esta tradução, traz todas as falas de Joseph traduzidas em inglês padrão em notas de rodapé. Essa dificuldade sentida pelo leitor nativo de inglês fica evidente no momento da tradução. O tradutor se depara com uma questão cuja resposta não é nem um pouco fácil ou simples. Como traduzir um dialeto? As dificuldades para a tradução da norma considerada culta de uma língua já são grandes. Se pensarmos em traduzir o que foge da norma, essas dificuldades são multiplicadas. Em países onde existe uma grande variedade linguística, por exemplo, Itália, França e Espanha, qual deve ser o procedimento do tradutor? Escolher uma língua minoritária ou regional e usá-la de modo consistente para representar as falas dialetais? Mas, se não existe uma correspondência entre línguas, seria possível pensar em correspondência entre dialetos e línguas minoritárias? Piemontês, siciliano, lígure não são variantes do italiano, são línguas independentes que coexistem com o italiano padrão. Da mesma maneira, gascão e picard não são variantes do francês. Seria válido, então, traduzir um dialeto usando outra língua? E no caso do Brasil, onde a língua portuguesa é oficial e predominante em todo o território nacional e onde os casos de bilinguismo são restritos a áreas muito limitadas, como as de colonização alemã, italiana ou ucraniana, quais seriam as possíveis estratégias de tradução para uma variante dialetal? Existe uma norma considerada culta da língua portuguesa, bem como existem suas variantes não padrão, cujas características variam de acordo com diversos fatores, geográficos, sociais, culturais. A fala de um gaúcho é diferente da fala de um amazonense. Entretanto, não existe uma uniformidade de fala dentro do Rio Grande do Sul ou do Amazonas. A individualidade do falante se manifesta segundo a situação em que ele se encontra, seu grau de letramento, a pessoa com quem ele conversa. Se aplicarmos essas variáveis aos milhões de brasileiros que vivem aqui, nós veremos que a busca de uma norma rígida é impossível, mas também é impossível pensar em desvios dessa norma que obedeçam a regras previsíveis e invariáveis. Contudo, estudos nas áreas da sociolinguística e da dialetologia oferecem para o tradutor vários recursos que podem ser usados para traduzir aquilo que parece ser intraduzível. Ao se deparar com uma variante dialetal no texto em inglês, como é o caso de O Morro dos Ventos Uivantes, duas opções se apresentam para o tradutor. A primeira é a escolha deliberada por uma forma de falar que possa ser ligada a um estado brasileiro, por exemplo, a fala gaúcha. Entretanto, essa opção tem seus riscos. Se o tradutor não for gaúcho, ele vai ter uma visão parcial, até mesmo estereotipada do universo lexical e das estruturas que compõem a fala dos habitantes do Rio Grande do Sul, de maneira geral. Assim sendo, essa é uma opção que pode levar a uma representação caricata, pouco autêntica, reduzida a um punhado de expressões que o tradutor julga serem as mais representativas da fala desse gaúcho típico.
No momento da leitura, os leitores de outros estados brasileiros podem até considerar que estão vendo uma legítima representação da fala gaúcha, mas esta parecerá muito afastada da realidade para todos aqueles que vivem no Sul. A outra opção é o uso de variantes do português brasileiro que ocorrem de maneira bastante disseminada no território nacional e não podem ser imediatamente identificadas como pertencentes a uma variante regional específica. Por meio da pesquisa linguística, é possível verificar quais são os desvios da norma mais recorrentes e usá-los na tradução. Esta foi a opção consciente feita nesta tradução, no momento de traduzir as falas de todas as personagens que usam o dialeto de Yorkshire. Essas variações estão presentes na fala de grande parte da população brasileira, independente de escolaridade, da idade, da condição social. Elas estão tão embrenhadas em nosso cotidiano que muitas vezes sequer as percebemos, pois as usamos de forma espontânea. Para dar uma rápida ideia para o leitor, citamos o uso de um único marcador de plural, as palavra no lugar de as palavras, transformação do L final das palavras e de encontros consonantais em R, iguar no lugar de igual, glória no lugar de glória, uso de pleonasmos e repetições, vem rapidinho e entra correndo dentro de casa, no lugar de vem rapidinho e entra correndo em casa. Uso do pronome pessoal reto no lugar da forma oblíqua correspondente. Eu bem que gostaria de ouvir ela, no lugar de eu bem que gostaria de ouvi-la. Essas alterações raramente são encontradas em textos escritos, contudo. Por mais que os estudos linguísticos tenham demonstrado que variantes não são erros, ainda é muito forte o apego à norma considerada culta da língua na hora de produzir um texto escrito. Esse fato pode ser visto com uma análise rápida das traduções de O Morro dos Ventos Uivantes, em português. Entre as décadas de 1940 e 2000, 9 traduções da obra foram publicadas no Brasil, por diferentes editoras e tradutores. Em nenhuma delas houve uma tentativa de mostrar para o público leitor que determinadas personagens não usam o inglês padrão. As dificuldades para a tradução em português podem ser divididas em duas questões básicas. Em primeiro lugar, o uso do dialeto propriamente dito, para o qual não temos uma correspondência formal na língua portuguesa e cuja solução envolveu os processos acima mencionados. E, em segundo lugar, uma particularidade do dialeto, que dificilmente será percebida mesmo por leitores atentos do texto em inglês: o uso dos pronomes thou e you, cujo emprego obedece a regras rígidas ditadas pelas convenções sociais. Segundo tais regras, no dialeto de Yorkshire, thou jamais poderia ser usado para um homem se dirigir a uma mulher, ou para o empregado falar com o seu patrão, ou para uma pessoa qualquer se dirigir a outra pessoa que tivesse uma posição social superior, incluindo aí o filho que fosse conversar com os pais. Thou somente poderia ser usado para conversas entre homens ou então em situações em que existisse afeto envolvido, como, por exemplo, relacionamento entre pais e filhos ou algum tipo de superioridade ou poder, um adulto se dirigindo a uma criança. Essa particularidade motivou o emprego nessa tradução de uma forma OC, indicadora de uso inadequado do dialeto quando Harrington Earnshaw fala com sua prima Catherine Linton, por exemplo, em oposição à voz mecê, para indicar o uso de you pelos falantes do dialeto. Ambas se opõem a você, o senhor e a senhora, empregados para traduzir o pronome you, quando usado pelas personagens que não são falantes do dialeto. A presença de dialetos ou variantes não padrão em textos literários é sempre uma criação autoral, não um estudo científico. O escritor procura representar as variações na fala de uma maneira que soe fidedigna para ele, mas esse uso não obedece a prescrições linguísticas. Ele se baseia de modo preponderante no conhecimento que o escritor tem de uma determinada região, ou mesmo de uma cidade, do país onde vive. No caso de Emily Brontë e O Morro dos Ventos Uivantes, a autora escreveu o romance em uma época em que os estudos de dialetologia estavam começando na Europa, principalmente na França, Itália e Alemanha. Os primeiros resultados de tais estudos começaram a ser publicados na segunda metade do século XIX. Contudo, as soluções encontradas para o problema de tradução proposto pela presença do dialeto em um texto literário foram fundamentadas em estudos dialetológicos e linguísticos da língua portuguesa.
Essa abordagem foi usada com o intuito de evitar uma representação estereotipada das personagens falantes de dialeto, bem como de evitar o que Antônio Cândido chamou de estilo esquizofrênico, ou seja, duas forças opostas atuando de forma evidente no texto. De um lado, a voz formal do narrador e das personagens ditas cultas, e do outro, os momentos de diálogo em que as personagens rústicas se manifestam usando uma linguagem que se distancia demais da norma. É possível colocar objeções a tal postura dizendo que no texto em inglês existe esse distanciamento, corroborando tal afirmação com a presença das traduções das falas de Joseph nas notas de rodapé da edição da Norton. Teria sido possível também preparar outra tradução seguindo os padrões das demais encontradas no Brasil, em que a presença do dialeto é ignorada. Entretanto, sem querer entrar em uma discussão tão acirrada e insolúvel quanto a famosa intenção do autor, consideramos que deixar de lado uma característica tão marcante e significativa de uma obra literária é empobrecê-la e privar os leitores da apreciação integral do texto. É também possível afirmar que Emily Brontë escreveu uma obra única não apenas pelas características que a tornaram famosa, como os múltiplos narradores e a manipulação do tempo, mas também pelo uso muito particular da linguagem. O Morro dos Ventos Uivantes tornou-se uma obra canônica e um dos poucos romances do cânone do século XIX que fogem da norma, apresentando personagens que não usam o inglês padrão. Com o conhecimento linguístico que temos atualmente, não seria aceitável deixar de lado o uso do dialeto em uma tradução em nome de um apego a uma gramática normativa que é usada em ocasiões muito específicas, e até mesmo restritas, na comunicação entre os seres humanos. Esta tradução tem sua origem na dissertação de mestrado de Solange Pinheiro, defendida em 2007 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora doutora Lenita Maria Rimoni Esteves. Os possíveis leitores que se interessarem pelo tema poderão encontrar o texto da dissertação, no qual explicações mais detalhadas sobre a questão da tradução dos dialetos são dadas, consultando o site da USP.